Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja conosco. O noivo está com eles. Esta é a palavra que o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, vem trazer para nós. Vamos ouvi-la. Vamos acolher a palavra do Senhor no coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 2, versículo 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegando o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasga maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, paz e misericórdia. O noivo está com eles. Aqui nós ouvimos o Evangelho de Jesus, segundo Marcos, que nos afirma uma realidade sobre o jejum, sobre o fato dos discípulos de João jejuarem e os discípulos de Jesus não fazerem o jejum. E aqui Jesus, ele, de uma forma como em parábola, diz que ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha. E justifica dizendo, o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Então, devemos olhar esta roupa velha, um remendo novo é colocado e depois a roupa se rasga novamente e fica pior. O que Jesus quer dizer com isso? Ele repete com uma outra parábola aquilo que ele quer dizer ao povo. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Aqui também nós podemos entender os odres, aqueles tonéis onde o vinho é colocado, ele precisa ser de madeira nova e armazenar o vinho novo, porque ele, pela fermentação do vinho, sofre uma pressão. E quando você coloca o vinho novo em odres velhos, a pressão é maior e os odres já enfraquecidos arrebentam, se perde o vinho e se perde os odres. Então Jesus ele explica esta realidade do jejum que os seus discípulos não faziam, porque ele estava no meio deles. Ou seja, muitas vezes nós, com as nossas concepções, muitas vezes até erradas, errôneas, né, ou mesmo limitadas, nós julgamos as pessoas, a conduta das pessoas, julgamos entre nós, irmãos, na missão, na comunidade, na igreja, no trabalho, na família, porque nós, não tendo todos os elementos, somos incapazes de compreender o que aquela pessoa, que aquele irmão, o que aquilo que está sendo realizado realmente significa. Então o povo estava acostumado que o jejum era feito e assim então eles tinham um padrão, uma forma de olhar as coisas e eles queriam que tudo se encaixasse naquilo. E quando eles viram os discípulos de Jesus não jejuando, enquanto que todos os discípulos de João e de todos aqueles que antes de João, de alguma forma, eram considerados profetas, mestres, jejuavam, logo questionaram Jesus, dizendo: tem muita coisa errada aí. Mas Jesus diz: isso que vocês estão vendo é algo novo. Então não venham querer colocar remendo novo em panos velhos, vinho novo em odres velhos. Por isso, muda a sua concepção das coisas. É claro que o jejum é necessário, mas em um outro contexto. Eles não podem jejuar agora
porque o noivo está com eles. Jesus estava se referindo a si mesmo. Não é tempo deles jejuarem. Chegará o dia, mas eles não compreendiam. Não compreendiam que naquele momento não era o momento de jejuar. Também hoje na igreja existem os dias de festa, que muitas vezes acaba acontecendo de coincidir com a sexta-feira, que é dia de jejum para todos. O jejum é um preceito da igreja, ainda não foi mudado, né? Para aqueles que são saudáveis, pessoas que podem jejuar, precisam jejuar, ou para aqueles que não alcançaram ainda a idade que a igreja define como uma idade que a pessoa já não tem mais que fazer o jejum, né? Ou quando ela é criança ainda. Mas todos nós adultos saudáveis precisamos jejuar. E esse jejum que nós devemos fazer, muitas vezes não precisamos fazê-lo porque é uma festa na igreja. Era isso que Jesus estava explicando para eles. Mas a mensagem que partiu dessa busca de uma resposta por que eles não jejuavam, estava dizendo: vocês precisam estar abertos. Aberto ao novo. Como o Papa Francisco tem dito, não tenham medo da novidade do Espírito Santo, porque o Espírito renova todas as coisas. Ali Jesus estava já falando desse Novo Testamento. Então, naquele momento, não tinha nada escrito, como nós conhecemos hoje, as cartas, os evangelhos, tudo isso foi, pela ação do Espírito Santo, registrado posteriormente. Mas é o Novo Testamento, que tem uma visão e uma colocação sobre o reino de Deus que não pode ser colocado como remendo no Antigo Testamento, mas como algo novo. Novo Testamento é a antiga aliança e esta é a nova aliança no sangue de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e pedimos a sua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.